Boa tarde a todos. Estamos novamente nos reencontrando agora para o último módulo dessa série de apresentações sobre o planejamento, nossas sugestões sobre o planejamento para a mitigação dos riscos na movimentação de cargas pesadas. Neste último módulo nós vamos ter um módulo bem mais prático, nós vamos comentar vários casos e vai ser uma conversa, tá certo? Então vamos começar aqui. Eu queria trazer um exemplo para vocês da importância da certificação. Eu queria trazer um exemplo onde, nesse caso, eu próprio, internamente dentro da Odebrecht, fui colocado como certificador de um contrato onde nós estávamos fazendo um porto, era uma obra basicamente de infraestrutura, uma obra civil, e havia algumas montagens eletromecânicas pesadas, entre elas esse carregador de navio, esse descarregador, né, de navio, que era um equipamento adquirido da Krupp. A Krupp alemã forneceu o projeto, e esse projeto foi fabricado num fabricante em Belo Horizonte, que, por sua vez, subcontratou o serviço para uma pequena empresa de montagem. E eu fui chamado para ser um certificador dessa movimentação. E é isso que eu queria dar alguns pequenos exemplos para vocês. Aqui vocês vão ver na tela algumas condições, especificações, vamos dizer, dos serviços, problemas de solo, tudo era estaqueado, espaço muito restrito, e o descarregador de navios ele foi feito na retroárea e depois nós transferimos ele para o cais, né, o pier em si, tá certo? O que eu queria mostrar para vocês é que esses pórticos aqui, bem altos, foram pré-montados no nível do solo, e eles chegavam a pesar 100 toneladas. E nós íamos então fazer verticalizações desses pórticos, com esse guindaste que vocês estão vendo aí. Os guindastes operavam sobre bases estaqueadas também. E esse primeiro caso que eu quero mostrar para vocês. Então essa viga que vocês estão vendo, essa estrutura desse pórtico, são vigas caixão bem grandes, aí cerca de 1,5 m a 2 metros de altura, tá certo? E esse pórtico então estava deitado no chão e os olhares de içamento eles eram aqui em cima aqui do pórtico, certo? Então esse pórtico deitado no chão, os olhares de verticalização e içamento estavam ali. Eles vieram da fábrica, isso que eu quero dizer para vocês. Eles vieram da fábrica bonitinhos, pintadinhos de amarelo, muito bonito, uns olhares lindos. Então a gente olhava assim, a viga daquele tamanhão, os olhares bem pequenos, centrados na viga, certo? Uma viga ela deitada, vamos dizer, a aba superior da viga tinha mais ou menos 1,5 m, e o olhar bem no meio, assim, pequeno, né, em relação àquilo. E eu perguntava então para as pessoas, da onde que veio esse olhar? Esse olhar, a resposta era assim, esse olhar veio da Alemanha, foi aprovado pela Krupp. Sei, mas e cadê a memória de cálculo do olhar, da condição de pega? Não, isso nós não temos. Mas esse olhar foi aprovado pela Krupp, certo? Então, tá bom, foi aprovado pela Krupp, então peguei um pedaço de ferro, né, nós fomos lá perto da viga ali e começou a bater. Toc, 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 em volta do olhar. O olhar estava soldado na aba superior daquela viga caixão, mas em volta do olhar, por dentro da viga caixão, não tinha reforço nenhum. Nenhum. Ou seja, depois, quando você vai puxando para entender o que aconteceu, vamos dizer, aquela pequena empresa de montagem tinha uma tabelinha com vários olhares padrões. Então, daqui, um olhar para 80 toneladas. Daqui, olhar para 80 toneladas, é esse aqui, dessa dimensão, desse assim. Pegaram ali e mandaram isso para a Krupp e para a Alemanha e disseram, olha, eu vou usar esse olhar, eu posso pôr ele nessa posição? O alemão respondeu, pode. Era isso. Na verdade era isso que estava lá. Ou seja, nós íamos começar a verticalizar, ou durante a verticalização aquelas 100 toneladas ia cair na nossa cabeça, porque ia rasgar aquela chapa, não tinha enrijecedor nenhum dentro daquela viga caixão.
ou então na hora de içar que aquilo ia acontecer. Então era um acidente gravíssimo que ia acontecer e que nós, vamos dizer, quando você está trabalhando como certificador de outros, ou ao contrário, quando você está se auto-certificando, você tem que ter certeza da fonte das informações e de que tudo foi verificado. Você não vai pegar 100 toneladas por um ponto que você não sabe se resiste. O efeito local, não estou falando do efeito global do porte, estou falando localmente, aquela chapa ia romper. Então esse é um caso muito típico que eu costumo contar para as pessoas, que às vezes, vamos dizer, o certificador tem que ser aquela pessoa, aquele chato, que na verdade ele não acredita no que os outros dizem. Ele tem que ver, vamos dizer. Então você tem que realmente chegar à conclusão de que aquilo está seguro. No caso aqui, nós dividimos um escopo dessa ponte de acesso. Então vocês estão vendo aqui, esse estaqueamento foi feito por um subcontratado nosso e um projeto desenvolvido pela própria Odebrecht. Enquanto que o vigamento de translação ia ser fornecido pelo próprio fabricante do equipamento trazido lá de Belo Horizonte. Então existiam dois projetos, um das estacas e o outro da viga. Interessante que quando nós vimos esse projeto, que já estava bem desenvolvido, já estava até executado, então nós pedimos para fazer a verificação de última hora esse modelo. Pedimos o modelo no SAP 2000 naquela época, já estava sendo feito, foi 2001, 2002. E quando a gente recebeu aquele modelo, que nós abrimos na tela do nosso consultor, essas estacas todas já estavam em vermelho no SAP. Ou seja, a pessoa que fez o projeto das vigas via no programa de que as estacas estavam flambando, mas nada avisou. Então houve uma falha de comunicação e só quando nós fechamos uma verificação global, porque tinham dois projetos que não estavam conversando, é que nós percebemos que as estacas estavam muito fracas, que elas iam flambar. Então essas vigas aqui, que vocês estão vendo aqui, esse vigamento foi todo ele soldado de última hora. Viramos noite lá soldando, lá perto da água, para garantir que nós íamos passar com aquelas 980 toneladas em cima dessa ponte de acesso e terminar a operação, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente vê cada vez a maior importância sempre de ter algum tipo de certificação. Ou seja, alguém que não está envolvido tentando realmente ter certeza de que tudo foi feito a contento e que a operação está segura. Então, vamos dizer, esse é um exemplo de certificação e duas ações, vamos dizer, que eu me lembro que a gente pode descrever, que mostram, vamos dizer, que dois tipos de acidentes muito graves foram evitados. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, de licença, para mostrar para vocês uma operação que foi executada com grande sucesso no primeiro semestre desse ano, na nossa usina atômica de Angra 1, tá certo? Onde o consórcio entre a Odebrecht, Westinghouse e Iberdrola fez a troca dos geradores de vapor de Angra 1, tá certo? Que era um antigo litígio da eletronuclear com Westinghouse, tá certo? E esses reatores que não haviam, os geradores de vapor que não haviam sido projetados para serem trocados, tá certo? Necessitaram ser trocados. Então, dois novos foram fabricados na Nuclep, e aqui é o procedimento da remoção e o procedimento igual da colocação dos novos geradores de vapor, pesando 350 toneladas. Vocês vão ver, a dimensão é muito acanhada dentro da usina, e esse filme que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de planejamento executivo detalhado, muito bem feito, um dos melhores que eu já vi, em que a nossa subcontratada, a Mammoet, na Holanda, na verdade teve que projetar equipamentos especificamente para esse contrato, para esse projeto, e usando o vigamento da ponte polar que existe lá em Angra, conseguimos então fazer a remoção dos velhos e a colocação dos novos. Eu vou mostrar para vocês o nível de detalhamento desse projeto. Então,
Primeiramente, para a gente fazer o corte na parede de 80 centímetros, já foi um procedimento muito exaustivamente controlado pela eletronuclear, porque nós não podíamos deixar cair o pó do concreto dentro da usina. Todo o pó que poderia estar contaminado de concreto, que foi rompido da parede de 80 centímetros, teve que ser coletado. Equipamentos especiais foram projetados para pegar esse pedaço de parede e esquidar, navegamento de esquidagem nesse pórtico externo, para remover essa placa de concreto. Depois, outro procedimento específico para cortar a chapa, certo? Que é uma chapa bem espessa, que também isola Angra 1, também para remoção dessa chapa, outro equipamento específico. E depois, então, agora vocês vão ver, olhando por dentro, depois de descontaminar vamos dizer, a usina, tá certo? E preparar o equipamento para poder ser removido, tudo com todo o controle, contador Geiger e tudo. Então entrou o primeiro equipamento que a Mamute projetou, tá certo? A ponte que existe lá em Angra, a ponte pegou o equipamento, colocou lá no centro, onde estão os dois geradores de vapor, tá certo? E montou então essa torre. Vocês vão ver como é que esse equipamento foi projetado para ele se automontar nessa ponte polar. Essa ponte rolante de Angra se chama polar porque ela roda, é uma ponte rolante diferente, né? Ela é circular. Se chama polar essa ponte. Então olha os equipamentos, na verdade são pórticos projetados especificamente para essa operação, que vieram da Holanda. Tudo isso foi detalhadamente estudado. E depois esse pórtico vai se montar lá em cima da viga da ponte polar. Olha lá. Ele sobe, tá? Ele roda, e aí ele usa os trilhos que foram colocados lá em cima da ponte, em cima dos trilhos onde corre o carrinho da ponte. Certo? O elevador desce. O pórtico principal se desloca. Existia um problema dimensional para não bater na cúpula em cima, na cúpula protetora, né, da câmara. E aqui é o segundo pórtico que vai fazer o pé, porque vocês vão ver que o equipamento tem que ser girado, tem que ser içado, tem que ser um nível de manobras nunca visto, com dimensões folgas assim de coisa de 50 milímetros, 60 milímetros, para não bater. Então agora sim, ele vai buscar o primeiro gerador de vapor de 350 toneladas, tá certo? Aí o segundo pórtico vai fazer o pé para começar a vir fazendo o giro. Vocês estão vendo que aqui, ó, para ele não bater nessa parede aqui, é muito difícil. Ixi, o que eu fiz? Continuar. Aí ali a folga de 80 milímetros, e em cima também o Stranjack, para não bater em cima na cúpula, também folgas muito pequenas. Olha a manobra que ele tem que fazer para ele remover, certo? Então ele vai remover, botar na horizontal. Agora a ponte polar vai girar para a direção da abertura. O equipamento vai ser novamente quase que verticalizado, colocar num carrinho que vai fazer o pé, para puxar, certo? E nós vemos então, agora ele está sendo horizontalizado, e agora ele vai sair pela pista. Olha o tamanho da estrutura que foi feito lá fora, tem que fazer uma curva para evitar as interferências. O carrinho tinha um swivel para fazer essa curva, e aí as 350 toneladas saem lá fora, tem um pórtico pronto com Stranjack também para pegar o equipamento, içar. E aí a carreta hidráulica autopropelida esperando embaixo para pegar o equipamento, para receber o equipamento, certo? E para sair com ela. E depois verificar todas as galerias, todos os undergrounds e tudo para onde essa carga pesadíssima passou, em direção ao mausoléu que foi construído lá de concreto, onde isso está enterrado lá. Vamos dizer, está fechado, lacrado, dentro das próprias instalações de Angra. E exatamente esse mesmo procedimento, então, foi usado para tirar o segundo
e para colocar os outros dois. Essas operações estavam previstas 36 horas para fazer cada um, e tudo isso foi realizado com segurança e com a melhor qualidade. Então esse é um exemplo do nível de planejamento que uma operação de movimentação de carga pode ter. Eu fiz questão de trazer para vocês para mostrar quanto mais você planeja, mais você mitiga riscos. Tá certo? Então vamos agora entrar realmente no objetivo desse último módulo, que nós então vamos falar sobre os acidentes. Tá? A maioria dos acidentes que nós temos conhecimento, eles ocorrem com cargas muito leves, eles ocorrem por excesso de confiança, por falta de acompanhamento, tá certo? E por, vamos dizer, desrespeito à operação, certo? O que eu sempre tenho dito para todos que estão envolvidos, nós precisamos sempre respeitar, respeito para cada operação que nós vamos fazer, porque cada uma delas pode ter por trás delas um acidente muito grave. Então, é justamente quando a gente baixa a guarda do respeito, adquire excesso de confiança e diminui a supervisão, é que a gente vai ser pego de surpresa e é onde normalmente os acidentes costumam ocorrer, certo? Vamos dizer, nós já vimos acidentes por rompimento de olhal, rompimento de estropos, problema de manilhas, rompimento de solos, problema de talude de solos, operações em tandem de vários guindastes não concatenados, rompimento de estais, às vezes aqueles pórticos estaiados e um trator, alguma coisa bate no estai. Isso já aconteceu na épocas antigas, aí dos anos 70, na refinaria lá da Repar, lá em Araucária, certo? Um acidente desse tipo, tá certo? Problemas com capacidade estrutural da balsa, acidentes desse tipo, perda de estabilidade da balsa, também, falha no lastreamento da balsa do navio, falha de equipamento, falha no cabo principal, um módulo sendo instalado no Golfo do México, pesando 11 mil toneladas, o cabo principal do guindaste teve uma falha, e aquilo lá foi parar a 2.000 metros de profundidade. Foi um acidente. Um cabo principal do guindaste falhou, certo? Mas a grande maioria é falha humana e a grande maioria são cargas leves, com excesso de confiança. Tá? Bom, esse que eu vou apresentar para vocês, inclusive estão pedindo ao pessoal da produção disponibilizar um paper, que vocês vão poder fazer o download, está disponibilizado, né, para fazer o download desse paper, que nós demos essa palestra na Universidade Federal, lá em Niterói, e aí os pesquisadores me forneceram esse paper, e através desse paper eu pude entender melhor esse filme que estava rodando por todo mundo pela internet. Eu vou passar o filme primeiro, desse grande acidente do Big Blue, para a gente poder comentar. This crane crashes during construction of the new Miller Park Stadium, Milwaukee, Wisconsin. July 14th, 1999. 99. And 3 men lose their lives. 3 pessoas morreram. What's going on here? Okay, watch it, watch it!
Acidente horroroso. Horroroso. Então nós estávamos montando a cobertura do estádio do PAN, do Engenhão, né? E que agora vai ser dos Jogos Olímpicos, e vinha passando esse filme para nós. As estruturas eram muito parecidas. Só que somente com esse paper que a gente pôde entender melhor o que aconteceu. Então, esse paper relata uma disputa judicial de 500 milhões de dólares entre a Mitsubishi Heavy Industrial, que era o construtor, o fabricante, o projetista, e também o operador do guindaste, contra a Lamson, que era o fabricante do guindaste. Tá certo? Então, o paper relata a defesa da Lamson, que foi aceita na corte americana, que deu ganho de causa para a Lamson contra a Mitsubishi. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, primeira coisa a gente vê, olha as dimensões da peça, 58 metros por 40 metros por 3,70. Olha o peso que eles estavam andando, 457 toneladas, mais 54 toneladas de rigging device. Ou seja, a carga içada era 511 toneladas. Eles chegaram a içar essa peça 100 metros de altura. A altura final de montagem era 70 metros. Eles andaram com essa peça 107 metros. Então nós vemos, olha a grandeza desse acidente. Esse guindaste na época era o maior guindaste em terra do mundo, certo? E a Mitsubishi Heavy Industrial fabricou esses componentes estruturais na Europa Oriental, enviou isso para a China. Na China foram feitos pequenos módulos, isso foi para os Estados Unidos, onde foram pré-montados esses grandes módulos de 500 toneladas. E aí isso ia ser içado. O que diz no paper é que pela manhã houve ventos fortes, os trabalhadores pararam de trabalhar. E aí então a empresa, vamos dizer, forçou a retomada da tarde, e essa peça foi içada no meio da tarde. Primeiro lugar, mas uma peça desse tamanho, de 500 toneladas a 100 metros de altura, não é bom senso de ninguém içar isso à tarde, tá certo? Nós costumamos fazer isso, começar uma operação dessa às 6 da manhã, jamais no meio da tarde. Mas essa foi a decisão dos construtores, obrigado. E a peça foi içada à tarde. Só que à tarde houveram rajadas de vento, tá certo? E é isso que é, vamos dizer, a discussão do fabricante. Deixa eu explicar melhor um pouquinho esse guindaste para vocês entenderem, tá? Então, esses guindastes da Lamson, vocês estão vendo aqui, diz no paper que esse mesmo guindaste estava trabalhando em cima de uma G-Cap montando umas pontes na Inglaterra. E eu localizei essa foto que vocês veem aqui, com duas Lamson dessa, em cima de uma G-Cap. Provavelmente é uma delas. Veja como é que é o projeto desse guindaste. Ele tem um conjunto de mastro e de lança, apoiado em duas esteiras fronteiras. Aí ele tem uma treliça que liga com duas outras treliças que seguram o contrapeso. E aqui, então, tem a estrutura que torce, na verdade, tem um swivel, que o contrapeso fica, que pendura o contrapeso. Quando esse guindaste quer girar, eles botam essa esteira para giro e ele gira ao redor dessa mesa de giro que está nas esteiras da frente. Então, na verdade, esse guindaste tem nas esteiras da frente uma mesa de giro de teflon e um pino central que, pelo fabricante, jamais pega tração. Ou seja, eles têm uma carga que desce aqui, então a carga está aqui, essa carga desce pela lança, o mastro que vai levar o equilíbrio pelo contrapeso para não tombar, também pega compressão, então na verdade aqui existe uma grande compressão nessa mesa de giro. Segundo o fabricante, esse guindaste não foi projetado para tração nessa mesa de giro. Não existe nada que faria tração nessa mesa de giro, a não ser um momento transversal, uma carga lateral nesse guindaste. E aí é que entra
justamente o paper, porque a única coisa que pode fazer esse guindaste tombar como ele tombou é um side load. É uma carga lateral, transversal. E existe uma biruta no filme mostrando que o tempo todo daquela operação final, de que o vento está transversal à lança. E foi isso então que aconteceu. Então vamos ver. Eles alegam o seguinte: o guindaste foi calculado pela norma americana, onde a lança e todo o guindaste foi calculado por uma carga lateral à lança máxima de 2%. 2%. Certo? Se houvesse uma carga máxima até 2%, jamais haveria tração na mesa de giro de Teflon e jamais então teria como esse guindaste tombar, porque essa mesa de giro, o que aconteceu? O guindaste tombou e as esteiras ficaram no chão. Ele despregou, gente. O que aconteceu é que esse maior guindaste do mundo não tinha um sistema de pegar tração. Ele despregou das esteiras. Isso que aconteceu com ele. E a gente vai ver que o vento não foi assim tão maior do que o vento de norma. Então a gente fica muito assustado com as entrelinhas do manual da máquina. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então o paper mostra que o vento lateral na peça, mais um recalque diferencial das fundações. Gente, a fundação foi uma troca de solo de 2 metros. E depois vigas de concreto armado de 2 por 60 centímetros. Vigas de concreto armado, onde as esteiras da máquina estavam passando em cima de uma troca de solo com aterro compactado de 2 metros de profundidade. Então a gente vê, a preparação do solo foi muito boa. Aqueles estouros que a gente via é simplesmente a conexão do pino lá embaixo, que o fabricante alega que esse pino é meramente um centralizador da máquina. Ele não é para pegar carga, tá certo? Para comprovar essa hipótese, o fabricante, ele fez um túnel de vento e ele foi nos aeroportos na região e detectou que houveram ventos de 23 milhas por hora, ou seja, 10 metros por segundo, e rajadas de vento de 15 metros por segundo, 6, quando que o vento admissível de norma seria 9 metros por segundo. Ou seja, ele tinha um vento de 9, a operação foi feita num vento de 10, mas haviam rajadas de 15. O cálculo, vamos dizer, desse vento no túnel de vento, chegou a que a força total do vento agindo na peça era de 20 toneladas, ou seja, 4% do peso estado. O que ele diz então? Que várias coisas do manual da máquina não foram respeitadas. Então olha só. Olha as entrelinhas do manual. Eu coloquei aqui, vocês leem com calma. Mas principalmente, a máquina tem que estar nivelada no mínimo 3/4 de polegada a cada 30 pés. Ou seja, a cada 10 metros, 19 milímetros. Ou seja, mais ou menos 2%. Certo? De nivelamento. Depois, o fabricante tem a coragem de dizer, olha, shaft capacities do not consider effect of wind on suspended load. Quer dizer, as tabelas do guindaste não consideram carga de vento na peça içada. Não consideram, ponto. Nós, que somos os usuários do guindaste, que temos que fazer nossas contas, temos que conhecer a norma americana, em que a lança foi calculada para 2%, para saber qual é o vento que pode, qual é a velocidade de vento que pode ocorrer. Nós que temos que fazer isso. Pela essa tabela. É claro, vocês leem a tabela dos guindastes todos, não é? Todo mundo sabe, os guindastes que estão operando, o que está escrito nas entrelinhas. Porque isso aqui eu costumo dizer, isso aqui é feito por advogado, isso não é feito por engenheiro. É como eu já falei outra vez. Se cair, vai provar, o problema é seu. Você que não tomou cuidado. Porque você não leu o manual. Bom, mais ou menos ele diz aqui de novo. A pessoa in charge of the lift operation, a pessoa encarregada,
tem que olhar careful review the site specific condition. Tem que rever todas as condições específicas do seu site antes de pôr o guindaste em operação. Exemplo, rajadas de vento, tempos que estão inclement weather, ou seja, o tempo vai ficar mal, vai virar, visibilidade, cargas dinâmicas, certo? Devido ao subida, a baixa, ou o giro e andar. Ou seja, mais ou menos igual àquele outro que a gente viu. Então, por que o guindaste caiu? Houve um efeito, uma carga lateral de 4%. Essa carga lateral gerou um efeito de segunda ordem da lança. A lança, parece uma folha de papel, esse guindaste não tem rigidez lateral. Vocês viram, né, na foto? Pela foto vocês percebem. É um guindaste sem rigidez lateral. Os guindastes, vou voltar mais um. Os guindastes, olha só, parece uma folha de papel. Ele é muito bom no plano dele, tem um raio de alcance, um contrapeso imenso, mas lateralmente ele é uma folha de papel. Os guindastes que a gente tem visto, dessa ordem de grandeza, todos eles, a lança é um A-frame, muito rígido lateralmente. Esse aqui não. Ele é um guindaste, no meu modo de ver, muito perigoso. Esse acidente mostra como ele é perigoso. Tá certo, o operador cometeu seus graves erros e está sendo penalizado num tribunal, numa causa de 500 milhões de dólares, tá certo? Mas a gente vê o que aconteceu. Como o guindaste é uma folha de papel, com 4% de carga lateral, houve um efeito de segunda ordem na lança. A lança se deslocou, ela deforma. Com isso, aquelas 500 toneladas que estão pesando deixaram de estar centralizadas e viraram excêntricas. Isso é um efeito de segunda ordem. É um momento lateral de segunda ordem. E mais, foi medido no campo que uma esteira em relação à outra recalcou 3/4 de polegada. Ou seja, chegou no limite da tabela devido a toda essa descompensação. Com tudo isso acontecendo, foi suficiente, vamos dizer, para erguer a mesa de giro. Na verdade, esse guindaste para tombar teve que subir primeiro. Ele teve que subir, arrancar o pino e tombar. E as esteiras ficar no solo. Então, na verdade, o construtor, o operador, não olhou o manual, foi pressionado por quem? Pelo prazo, pelos gerentes, por seja quem for. Houve uma pressão muito grande para fazer uma operação arriscada e resolveu fazer. E foi penalizado por não conhecer a máquina e saber que essa máquina deveria tomar muitos cuidados com vento transversal, cargas transversais. Como? Com essa direção de vento, jamais ele deveria ter subido essa peça. Jamais. Se conhecesse a máquina. Ou seja, estava usando uma máquina que não conhecia. Por isso que eu digo, quem vai usar uma máquina, tem que conhecer ela muito bem. Essa é a minha mensagem. Tá? Então, voltando, nós estamos vendo, existem guindastes que nem tem o vento calculado na peça. Existem outros, como o exemplo que eu dei dessas Liber, que pelo menos te dá vamos dizer, uma forma de você fazer o cálculo. Vocês vão pegar outros guindastes, outras marcas, vocês vão ver que é uma coisa muito em aberto, muito vaga. Cuidado, então, peças com grande área vélica, em altas alturas, como aqui 100 metros de altura está uma peça, imagina o vento que está lá em cima. Então, vamos tomar cuidado, gente, bota engenharia. Calcula a área vélica, vê a carga de vento, tome cuidado. Isso aí dá um acidente desse tamanho que vocês estão vendo aí. Certo? Bom, vamos falar agora de acidentes mais ligados às nossas operações. Aqui, esse acidente, infelizmente, ocorreu. A Samarco fez um trabalho de registro desse acidente muito bem feito. Isso foi distribuído pela internet. Eu recebi um e-mail com isso. Eu peço licença a Samarco para mostrar, porque foi, infelizmente, um acidente fatal, mas que para a gente aprender desse acidente. Foi pego uma carga que, pelo que se dá para saber, a operação não tinha ideia correta do peso dessa carga, dessa coluna de uma correia transportadora, e alguém solicitou ao operador da máquina que girasse, passasse por cima da correia, vamos dizer, da treliça da correia, e colocasse essa coluna do outro lado.
certo? O que acontece é que o operador da máquina desligou todo o sistema de segurança da máquina. A máquina tombou, porque ela ficou excessivamente, um raio totalmente fora da capacidade, e a cabine do operador bateu contra a própria estrutura da correia transportadora. Então vocês veem, olha o tamanho da coluna, olha o tamanho da correia, e por que motivo esse guindaste tinha que tirar essa carga desse lado e passar para esse lado, e sem ter raio para fazer esse alcance desse peso. Ou seja, dá para ver que a supervisão dessa operação não planejou direito, não tinha ideia dos pesos envolvidos, não foi feito um plano de rigging, tá certo? E mais, todos tinham excesso de confiança ao operador dessa máquina. É um operador muito experiente, diz aqui nesse paper que só no mês de outubro de 2007 ele tinha bloqueado o sistema de segurança da máquina, porque essa máquina tem todo o sistema de segurança para nunca passar a tabela, né? Essas máquinas, elas, a partir, quando você chega na tabela, a partir daí ela só desce carga ou volta raio, ela jamais sobe carga ou ela dá mais raio, mas 40 vezes só no mês de outubro esse operador tinha desligado o sistema de segurança, e nessa vez infelizmente ele faleceu. Então a gente tem passado na Odebrecht mesmo, nós temos falado muito isso com todos os contratos, para proibir ou usar esse artifício da máquina somente em situações de emergência e com o acompanhamento da engenharia. Alguém tem que ficar dono dessa chave. Alguém tem que se responsabilizar e assinar pelo fato de ter permitido uma operação dessa, porque o operador da máquina não vai fazer isso por ele mesmo. Alguém mandou, certo? E ele morreu, certo? Aqui é um acidente agora nosso mesmo, isso é interno dentro da Odebrecht, uma máquina novinha também, pegando, vamos dizer, armação de tubulões de ponte, certo? Com guindaste de grande capacidade, um guindaste de 165 toneladas, aí em vez de colocar ele mais próximo para pegar menor raio, não, já que a máquina é tão potente, tão forte, vamos deixar ela parada no meio para pegar as cargas. E aí o que acontece? Você para de se preocupar com o peso, porque a máquina parece que não vai tombar nunca. É uma máquina de uma carga capacidade muito maior do que os pesos. E aí é quando você é pego, então, de surpresa, porque você vai num raio totalmente fora de capacidade, onde você não está tomando conta disso. E isso pode dar um acidente desse tipo. É total falta de supervisão e excesso de confiança, certo? Uma máquina novinha foi danificada a sua lança. Aqui eu vou contar para vocês esse caso, que eu falei para vocês, de carga dinâmica devido a carga solta. Mas aqui nesse caso, essa carga solta gerou outro tipo de acidente. Esse acidente ocorreu em Antuérpia, numa refinaria da Shell, na Holanda. Então eles estavam com uma canaleta e levando tubos revestidos, vocês vão ver, que eles, por algum motivo, essa canaleta se inclinou pela velocidade do giro, e o operador conseguiu uma coisa que jamais ele vai conseguir de novo, porque a bandeja girou e esses tubos caíram como uma flecha na sua própria cabine, no teto da cabine do operador da máquina. E olha aqui, a bandeja estava aqui em cima, né? Então aqui a bandeja. Os tubos penetraram igual se fossem lanças, tá certo? E graças a Deus o operador se salvou, porque nenhuma lança pegou exatamente nele, raspou na perna. Então a gente vê, carga solta é um grande perigo. A fixação apropriada das cargas salva vidas. É isso que nós temos que ficar. Cuidado como nós vamos amarrar as peças, porque as peças mal amarradas causam graves acidentes. Esse tipo de acidente a gente costuma catalogar como falta total de planejamento. Então você tem, nós recebemos isso também por e-mail, você vê, isso é uma torre de uma ferrovia que você está sendo desativada, certo? Então chamou-se 2 máquinas para fazer isso, deitar essa torre e tirar ela daí, desativar essa torre. Você vê que houve algum tipo de planejamento, porque os guindastes estão encostando no cabo elétrico. Então, pelo menos, eles desativaram a rede elétrica para poder fazer essa operação. E eles queriam botar a torre
no chão. Mas vocês estão vendo uma falta total do planejamento dessa operação. Você olhando essas fotos, você vê como é que eles vão descer essa peça no chão. E que, nesse momento, é claro que essa coluna aqui está sofrendo uma força enorme. Você está vendo que os guindastes estão pegando a peça num lugar errado. Concorda? Porque eles queriam descer a peça no chão. Aí realmente a peça desceu, né? A torre não aguentou, a estrutura flambou, a torre desceu de uma vez, puxou uma máquina e depois puxou a outra. Então as duas máquinas, que você vê que estavam superdimensionadas para essa operação, as duas máquinas se destruíram, junto com a torre. Então foi uma falta total de planejamento, que até bloqueou a linha férrea, ainda por cima, certo? Então, nós temos que entender, o fato de estarmos com máquinas de grande porte, máquinas de muita capacidade, para uma carga muito leve, não quer dizer que essa carga leve, por efeito dinâmico, não faça tombar duas máquinas como essa. Por quê? Porque, primeiro, se tem um efeito dinâmico que puxa uma máquina, a partir daí a carga transfere toda para outra e vem as duas. Foi o que aconteceu. Então, seja qual for o peso que vocês estão mexendo, o mínimo de planejamento nós temos que ter para analisar como que nós vamos fazer essa operação. E o recomendado é o plano de rig, nesse caso, é todas as etapas e a análise estrutural do que vocês estão fazendo, apesar de ser uma desmontagem, certo? Aqui é o tipo de um acidente que ocorre por, vamos dizer, ele pode até ocorrer, mas ele se torna grave por um erro total de operação. Então vamos dizer, estamos fazendo esse feixe de armação aqui, que vai ser colocado, isso aqui é uma obra de metrô, vai ser colocado na laje. Essa máquina está aqui em cima, levando esse feixe de armação. Muitas vezes o pessoal da Civil faz umas contas muito rápidas para fazer o cálculo de qual o peso desse feixe. Não fazem o plano de rig corretamente, não avaliam até onde pode ir e deixa aí na sensibilidade do operador. Bom, esse operador, ao invés de vir com essa carga, descer com ela aqui embaixo e vir trazendo devagarzinho próximo da laje, não. Ele pegou e abriu o raio aqui em cima. Quando a máquina foi tombar, porque ela passou da sua capacidade, ele caiu, o feixe, a máquina, todo mundo lá embaixo. Não foi um acidente fatal, mas foi um grave acidente de uma máquina que, se tivesse pertinho do chão, não teria tombado a máquina. Certo? Bom, aqui é uma máquina que tombou trabalhando sobre balsa também. Sobre balsa, nós precisamos lastrear e temos que ter o efeito dinâmico. Às vezes vai passar um navio lá perto, vai fazer uma marola e vai dar aquele efeito dinâmico que eu mostrei para vocês na segunda palestra. Então, aquele efeito dinâmico que a Carol Boden falou, aqui são águas abrigadas, são abrigadas, mas existe a marola. Então, em cargas leves assim, 15% de efeito dinâmico nós temos que levar em conta. Aí nós vamos ver que esses 15% fazem uma máquina tombar dessa maneira. Tá? Então nós temos que cuidar do lastreamento para que a balsa esteja nivelada e temos que cuidar do efeito dinâmico na hora de fazer o plano de rig. Aqui é um típico exemplo de balancinho que veio da Itália, tudo lindo. Isso é uma obra nossa, tá certo? Recente, em 2007. Veio um balancinho com equipamento, veio da Itália. Só que esse balancinho ele era parafusado. E justamente os parafusos na parte, toda ele aqui, ele é um balancinho para pegar 36 toneladas aqui nas bordas. Mas também o projetista do balancinho permitiu pegar 15 toneladas, 19 toneladas no meio, invertendo. Quando pegava nas bordas, aqui embaixo era comprimido e aqui tracionado. Esse era o projeto, mas ele permitiu pegar cargas menores assim, no projeto do balancinho. Quando foi pegar essa carga, olha lá o que aconteceu. O balancinho estourou ao retirar a peça de 50% da carga pegada na carreta. Estourou todos os parafusos. E quase houve um acidente fatal. Graças a Deus não machucou ninguém. Foi um grave susto. Tá certo? E nós tomamos com um balancinho vindo da Itália. Ou seja, veio para nós, somos subdesenvolvidos aqui. Vem isso veio da Europa, gente. Isso aqui tá não. Não mesmo, gente, veio de qualquer lugar.
nós temos que verificar, nós temos que ter ciência disso. Um balancinho parafusado no meio. Ninguém nunca viu algum tipo de solução como essa na engenharia. Aqui é um acidente simples, tá? Só do sistema do pino de rotação para verticalizar colunas pré-moldadas, tá? Um sistema estava falho e essa peça soltou e ela então caiu, certo? Caiu numa altura bem baixa, mas causou um acidente que não machucou ninguém. Então nós, na nossa equipe, nós desenvolvemos esse tipo de solução que estamos adotando em todas as nossas obras agora, onde o momento é pego por essas peças, onde toda a cortante é pego pelo pino central, tá certo? Só que cuidado, cada projeto requer um projeto específico, vamos dizer, dependendo do peso da coluna e dependendo do momento que está sendo aplicado. E o pino, esse pino é de aço especial. Outro dia chegou nas minhas mãos um acidente que houve lá na Repar, por uma outra empresa na Odebrecht, que está usando um acessório igualzinho a esse. Viu o acessório que a gente está usando e copiou. E houve uma ruptura desse pino. Então nós estamos analisando se é por problema do material, se é erro de projeto ou se é fadiga. Seja como for, esse equipamento, como qualquer manilha, como qualquer outro, tem que fazer inspeção periódica com líquido penetrante ou partícula magnética nesse pino, porque ele pode começar a abrir uma trinca de fadiga e ele romper. E é o que aconteceu. Ali houve um rompimento de cisalhamento, não sei dizer para vocês o que exatamente que aconteceu. Mas quem estiver usando essa solução tem que tomar cuidado com a fadiga, é claro, do pino. Ou seja, isso tem que ser inspecionado periodicamente. E o projeto específico para aquele peso. Aqui outro tipo de acidente de falta de planejamento, vocês todos conhecem, vou passar bem rápido, que é um veículo que caiu, né, esse e-mail passou por todo lugar dizendo que era um acidente em Portugal. Não sei onde foi, mas é brincadeira com coisa séria. Né? Então, o guincho, o carro prendeu, você vê que o carro prendeu na parede, e o guincho foi fazer força, aí foi ele que foi, né? Caminhão Munk. Aí foi trazido um outro maior. Então esse veio, tirou o carro. Quando ele foi tirar o outro companheiro dele, também prendeu aqui. Em vez de descer de novo a carga, botar madeira, fazer uma alavanca para tentar fazer um outro sistema para não prender, foi fazer força. Nunca fazer força dá certo em movimentação de carga pesada, gente. Quando você tem que fazer força é porque deu errado. Não façam. Porque olha o que acontece. Ele foi fazer força, olha lá. Quem foi? Foi ele. Quem puxou para a água foi o outro, tá certo? E aqui já vem um terceiro para tirar os outros dois. Então, falta de planejamento total, certo? Aqui também um guindaste novinho, recém saído da fábrica. Foi colocar um guindaste patolado em cima de uma laje. Gente, olha, as pressões que a patola aplica são bem maiores que as pressões que a esteira aplica. Ou seja, guindaste de esteira aplica pressões da ordem de 5 a 6 kg por centímetro quadrado. Mas a patola, pelos cálculos que a gente tem visto, chega a praticamente 10, ou seja, muito maior. A carga concentrada em patola é muito grande. É claro que quem fez isso não verificou a laje nem a estrutura, é claro. Furou a laje. O guindaste foi lá visitar o andar de baixo. Falta total de planejamento. Aqui a gente costuma passar isso aqui para o pessoal que está preparando pistas, às vezes na refinaria, às vezes na petroquímica, às vezes nos novos grandes contratos. O pessoal, vamos dizer, tem uma tendência a reduzir a importância das pistas de acesso, onde as máquinas de grande porte vão simplesmente circular sem carga. Mesmo circulando sem carga, as pressões do solo são bem altas. Então nós temos que fazer um reforço de pista e de solo muito bem feito. A gente vê aqui, isso aqui parece ser uma obra offshore nos Estados Unidos, estão vendo a jaqueta aqui sendo construída, num canteiro offshore. E você vê então, pode ser no México também, porque isso é uma Manitowoc. A gente vê que é uma Manitowoc daquelas com um ballast. Então, ela atolou, ele veio para frente, veio para trás, eles estão tentando tirar. A máquina atolou, vocês estão vendo? E aí ele está tentando remover a máquina, só que não está tendo ideia do risco que eles estão passando. Tá certo? Porque ele foi vindo para frente, para trás, tentando desatolar a máquina. Olha, ele chegou a afundar a esteira inteira, olha aqui. A esteira inteira estava dentro.
e a máquina começou a tombar, ó. Começou a sair do chão. Perdeu a máquina. Conseguiram perder a máquina sem carga nenhuma, andando. Só andando. Destruiu a máquina toda. Perda total da máquina. Um acidente grave, sem carga. Sem carga nenhuma. Imaginaram? Aqui, quando ele, tá certo, era o talude na estrada, tá certo? Ele passou com a máquina muito na beira. E ninguém verificou esse talude. O talude foi afundando, rompeu o talude. Então, os engenheiros dessa situação, se a gente passar numa situação igual a essa, a gente não imagina na hora. Nós temos que ter com bastante sangue frio e imaginar o que é que tem que fazer. Nós tínhamos que ter desmontado a máquina. Não adianta ficar andando para frente e para trás. Tem que trazer outra máquina, tirar o contrapeso, tirar a lança, tirar tudo, tirar todo o peso. Desmontar a máquina naquele lugar, porque ela ia perder a hora que. O que aconteceu foi isso. Tá? Bom, como o tempo já está me espremendo, eu vou passar rápido essas coisas que nós vamos querer falar. Eu vou passar uns filmes aqui para vocês e espero que esteja agradando essa análise desses acidentes. Porque a gente olhando os acidentes, a gente vai começar a entender como nós devemos evitá-los. Muitos são muito bobos, tá certo? E outros são bem difíceis. Esse resgate do ônibus, que é o primeiro acidente que eu vou passar, eu vou dizer, muito pouca gente conseguiu entender por que esse guindaste vai cair. Vamos tentar comentar ele. The men use a crane and heavy-duty cables to hoist the 14-ton bus back onto the bridge. The vehicle is slowly and carefully pulled upward. Suddenly, an even bigger disaster. The bus sinks and rips the crane down with it. Take another look. Olha que o ônibus estava saindo da água, né? Chegou a sair bastante da água. As portas estão abertas, as janelas estão abertas. The tremendous weight of the flooded vehicle. The bus plunges back into the river and pulls the crane with it. It's impossible to imagine how the crane operator could survive the 30-foot plunge. Down below, more lives are in danger. The workers on this boat narrowly... Quer dizer, nós vamos resgatar um ônibus. O ônibus está em pé. Ele se enfiou. Quer dizer, se ele se enfiou no lodo do rio. Se ele se enfiou no lodo do rio, e ele está ali faz tempo, é claro que os bombeiros, os salva-vidas, abriram as janelas, abriram tudo. Quer dizer, o ônibus está totalmente cheio de água. Ele está cheio de água. Então, como é que a gente vai dimensionar que máquina que precisa para isso? Vamos dizer, nós vamos ter que ir tirando o ônibus da água, porque se tem, vamos dizer, uma viga dentro da água, uma viga metálica dentro da água, quanto que ela pesa? Vamos dizer que a gente tem uma viga de 80 toneladas. Ela está dentro da água. O que acontece? O volume daquela viga deslocado, aquele volume deslocado, a densidade da água é 1, mas a densidade do aço é 7,85. Significa que aquela viga passa a ter um peso menos o empuxo de 7,85 menos 1, 6,85 toneladas por metro cúbico. Então, uma viga de, vamos dizer, 80 toneladas dentro da água pesa só 70. E quando ela sai fora da água, ela volta a pesar 80. Certo? Porque ela perde o empuxo, porque o empuxo está ajudando na sua flutuação. Então, vamos dizer, o guindaste começou a subir, porque ele dentro da água, ele fica mais leve. O ônibus começou a subir. Também ele teve que fazer muita força para descolar de dentro do lodo, para subir o atrito dentro do lodo do rio. Também foi forte, mas tudo isso o guindaste teve capacidade de fazer. E o load cell da máquina estava dizendo a capacidade, ou seja, se o operador estava puxando carga é porque ele tinha capacidade. Mesmo assim, quando o ônibus está saindo da água, vocês veem no filme que as janelas estão abertas, as portas estão abertas, ou seja, a água que está lá dentro tem que ir saindo. A gente tem que ir bem devagar para que o ônibus não suba cheio de água. A água vai ficando enquanto você está tirando para fora. Isso parecia que estava sendo feito.
O que não se levou em conta? Eu já eu mostrei esse filme em vários lugares e muita pouca gente levou em conta outra coisa. O que acontece com esse ônibus a hora que ele descola do lodo lá do fundo do rio? Ele é pego pela correnteza do rio. A correnteza do rio puxou o ônibus para dentro da ponte, certo? E aí é uma força que nenhum operador da máquina tem controle. Ele pode controlar quanta força ele está fazendo no cabo de carga, mas quanta força que a água vai fazer no ônibus é fora do controle. Então, na minha opinião, o que fez esse guindaste cair foi a correnteza do rio. Analisem, tiram o seu veredito, porque eu não vi nenhum parecer sobre esse acidente. Para mim, o que aconteceu foi isso. Vamos ver um outro. Olha aí, a carga correu. É aquele assunto, a carga correu, olha aí. Problem started almost from the beginning when the monument swung into electrical wires. But difficulties a carga correu, mounted. bateu no Take a cabo look at this elétrico. exclusive video. Aí já What estava happened pego next? todo torto. Well, I was guiding the stone down, and the stone began to move away from me. Vamos começar de novo. É aquele efeito que eu falei para vocês. Você pegou mal a carga e a carga correu. Ao correr, a carga já bateu no cabo elétrico, eles já perderam completamente o controle da situação. Certo? E o cabo elétrico era muito perigoso. Não deu um problema tão grave, mas eles ficaram totalmente perdidos e a peça estava muito mal pega. Vou passar de novo. Ó, a carga está correndo. Eles com a mão não estão conseguindo segurar. Olha, foi contra o fio. Deu choque. Olha, o operador ficou totalmente sem controle. Aí ele está tentando pôr no chão, mas ele já está sem controle da peça. A peça está caindo. Ele vai tentar pôr ela de volta no chão. Falta total de planejamento. Olha esse filme aqui. Chegou no Porto de Santos, um guindaste parece novinho. Imagina você compra um guindaste novinho que você está esperando. E quem vai descarregar no porto, em vez de descarregar com a máquina apropriada, vai descarregar com um guindaste mexer container. Olha o que acontece. Olha o cabo tocando na máquina. O cabo está tocando, o cabo está tocando. Pô, travou. Não tem memória. Sistema de pega totalmente desbalanceado. O centro de gravidade da máquina ninguém estudou. Ou seja, quem fez a carga desse equipamento deve ter sido feito com duas máquinas, uma de cada lado, cada uma pegando uma carga, só que não avisou para quem ia descarregar. Não houve plano nenhum, nem de carga, nem descarga. E é claro que aquela máquina não podia fazer esse tipo de içamento, e ou seja, perdeu o guindaste. Não sei se alguém se machucou nesse acidente. Vamos ver o quarto caso. No te puedo creer. No te puedo creer. Carga solta, então você vê.
Eles pegaram o iate com duas máquinas. Na hora de manobrar para pôr a bordo, eles iam ter que girar. Só que nessa hora os dois guindastes se descompassaram em termos de elevação. Não tinha nada prendendo ali. Um guindaste ficou mais alto que o outro, venceu o atrito, danificou o casco mesmo antes dele cair. Certo? Vejo esse caso agora, que essa máquina de bombeio de concreto, ela é para trabalhar com as patolas bem abertas. Me parece por esse filme que para não abrir a patola dianteira, para não travar a rua, eles resolveram que ia trabalhar de lado, aquela patola não iria trabalhar. Vê o que aconteceu. Ele está trabalhando, olha, a patola está recuada. Essa patola aqui está recuada, olha aqui. Vai girando. Quando ele vai girando, ele começa a solicitar a frente da máquina e começa a subir a traseira lá. Como a patola está recuada, é excesso de confiança, entendeu? Então, vamos dizer, o pessoal da operação não conhece a engenharia da coisa e resolve, então, fazer por si só, por excesso de confiança, as suas próprias decisões. Para não travar a rua, resolveu fechar uma patola e aí, com isso, ocorreu esse acidente. Vamos mostrar aqui como é que é importante preparar a carga. Preparar bem a forma que você vai pegar, estudar muito bem os cabos, os estropos, os olhares, a forma de amarrar uma carga. Olha o pallet, olha como ele é excêntrico. Tudo solto dentro dos cabos, ó, as cintas, ó, pegando na peça. Falta de planejamento, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês, para quem, outro dia eu dei uma palestra assim, e me parece que faz parte do treinamento de segurança de todo mundo, mas eu vi que o desconhecimento é tão grande, então eu vou passar para vocês, porque a gente pode salvar muitas vidas. Vocês sabem que um guindaste, ou encostar num cabo elétrico, é um acidente muito grave. Nós temos que sempre estar com as distâncias apropriadas ao cabo elétrico. Vejam aí nos slides. Tá? Agora, cuidado, se a gente encostar no cabo elétrico, o operador da máquina deve, se possível, ficar parado dentro da máquina até que a força seja desligada. Se a máquina começar a querer incendiar, cuidado que o operador pode morrer. Se ele descer com um pé só desse jeito, ele morre. Se o operador for saltar do guindaste, ele precisa saltar com os dois pés juntos. E mesmo se ele for andar, se ele sair andando, ele morre também. Ele precisa vir com os dois pés juntos, porque tem linhas equipotenciais no solo e que dá descarga elétrica nele também. Eu vou passar esse filme para vocês verem o impressionante que é a energia elétrica no guindaste. Esse filme é muito longo, eu não vou passar ele todo não. Eu vou passar até vocês entenderem o que está acontecendo. Olha. O guindaste, vocês vão ver mais pra frente, encostou o cabo de carga dele num fio elétrico. E está dando uma descarga. E isso não para não, nada para isso. Nada para isso, olha. Ele já está pegando fogo na frente, lá no tanque de gasolina, lá no motor, de diesel. Olha lá. O motor já se incendiou. É claro que o operador tem que sair da máquina. Ele tem que dar aquele pulo com os dois pés e sair pulando. Olha lá, aqui... O cabo de carga, eu vou parar aqui, tá? Ó, passa pra cá. Olha, o cabo de carga aqui está encostando no fio, ó. Estão vendo? Aqui está o fio, está encostando nessa rede. Esse guindaste vai ficar aí até torrar. Nada vai fazer parar esse incêndio, enquanto não desligar
a energia, tá certo? Então, muito cuidado, porque no cabo elétrico, nesse caso, quem pegou, olha, foi o cabo de carga, pode ser a lança, pode ser o cabo de carga. Então nós temos que respeitar as distâncias recomendadas por norma para cada tipo de voltagem que está passando naquela rede, tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês é que nosso tempo já se encerrou mais uma vez, a gente não consegue falar exatamente o que tinha que falar, mas eu creio que nesses 4 módulos nós conseguimos passar essa mensagem para vocês, de que o planejamento correto, os preparativos de uma operação devem ser feitos, cada uma na sua ordem de grandeza, de forma a evitar improvisos na hora das operações, para que nunca a gente tenha um excesso de confiança. Principalmente quando a gente já fez uma operação muito difícil, vai repetir a segunda, a terceira, a quarta, que a gente já fica com muita confiança, a gente perde o respeito por ela. Então, se nós formos subcontratar empresas, vamos trabalhar com empresas capacitadas, que nos tragam pessoas capacitadas, como eu já falei. As pessoas têm que estar capacitadas. Vamos planejar muito bem todas as fases dessa operação, tá certo? Verificar todas as verificações, fazer todas as verificações técnicas que a gente precisa. Exigir do nosso subcontratado, saber o que tem que ser feito. Nós temos que ter uma lista de verificações e ver se são bem feitas. Nós precisamos fazer. Tomar muito cuidado com a manutenção preventiva e o treinamento dos operadores. Equipamentos em dia, pessoas treinadas, praticar sempre a boa prática da engenharia. Coeficiente de segurança do estropo, é 5, é estropo novo, é 3, não vamos burlar a engenharia, não vamos burlar as leis. O que a gente faz já é arriscado por si só. Nós não somos pagos pelos nossos acionistas, não é desejo de nenhuma empresa, de nenhum cliente que a gente tenha um acidente na obra. Nós não somos pagos para correr riscos acima dos riscos da boa prática da engenharia, que estão nas normas. É isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Sempre procurar certificação, através de uma empresa externa, através de uma certificação interna, através de alguma maneira de verificação. Certificação é muito importante. E nos nossos quadros, para o EPCista, tem que ter pessoas capacitadas para saber subcontratar as coisas e cobrar do subcontratado que isso tudo esteja sendo feito. Então, nós temos que ter um acompanhamento capacitado. E tudo isso para que as nossas decisões sejam capacitadas. Com isso, nós vamos estar mitigando os riscos. Não é? Como a gente diz, então, ajuda-te que o céu te ajudará. É claro, nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer tudo bem feito, pedir ajuda ao alto, cada um na sua maneira de trabalhar, ficar com a inspiração aberta para achar onde está o erro, onde não está. É claro, ajuda-te que o céu... Vamos fazer a nossa parte, bem feita a nossa engenharia, e pedir ajuda ao alto, claro, para que a gente seja bem feito. É claro, não vamos subir uma peça de 500 toneladas às 4 horas da tarde, a 100 metros de altura, porque... é desrespeitar a natureza, tá certo? É desrespeitar a natureza. Bom, tem aqui uma pergunta. Rogério Santos, Transreta. Tudo bem, Rogério? Seu Jacques Otávio, no início da palestra mencionou sobre a segurança dos olhares. Se nós não temos acesso às informações técnicas de resistência do olhar, qual o procedimento a ser tomado? Então, muito boa pergunta, Rogério. Vamos dizer, nós como Odebrecht, nós temos procurado sempre obter as informações técnicas dos olhares, quando nós vamos fazer um içamento. Mas você como operador, como subcontratado que está lá com a máquina, também deve. Porque normalmente os operadores, o que eles digam? Eles chegam para o seu contratado, para o seu cliente e dizem, olha, o solo é um problema seu, e o olhar e a peça é um problema seu. Se qualquer um dos dois falhar, tudo isso está no seu escopo. E o meu é o guindaste e o operador, não é isso? E esse que é um problema que a gente tem que, vamos dizer, quem vai fazer a operação tem que ter também, de alguma maneira, o corpo técnico que saiba requisitar as informações técnicas do olhar para comprovar que aquilo foi estudado. Vocês, como operadores de máquina,
já devem ter sofrido vários acidentes igual a esse que eu estou narrando. Porque vocês, é dado a vocês um olhar para você içar a carga e que você desconhece se aquele olhar está bem projetado. Então você tem que pedir a memória de cálculo. Pedir a memória de cálculo ou pedir ao seu cliente, o cliente intermediário ou o cliente final, se é a Petrobras ou se é outro cliente final, a comprovação de que aquela peça pode ser pega daquela forma. E você teria que ter um corpo técnico, nem que seja consultores externos, que saibam avaliar para você de que aquele olhar realmente está seguro. Tá certo, Rogério? Eu acho que essa que é, vamos dizer, nós temos que criar esse tipo de conhecimento técnico do país. Por quê? No exterior, como é que é feito isso? Quando a peça vai ser içada, a pessoa do guindaste consulta o certificador daquilo, porque sempre as operações, ou tem um warrant surveyor, que está tomando conta do seguro, ou tem um certificador que já verificou aquele olhar, e ele vai te dizer, realmente, tá bom, pode pegar. Se você pôr a manilha certa, se a manilha tiver as inspeções, se você tiver líquido penetrante no pino, se os estropos estão certos, estão certificados, se o seu guindaste está com boa manutenção e o operador está qualificado e o solo foi estudado bem pelo construtor, pode estar que está seguro, tá certo? Como essa figura está faltando para nós, cada um dos envolvidos em cada içamento tem que estar ciente do problema, porque no fim, de quem é a vida do operador do guindaste? De quem é a responsabilidade do pessoal que está ao redor da carga? É seu, não é? Então você tem que saber que aquele olhar tem que ser visto. Porque a gente está pondo em risco a vida das pessoas. Muito boa pergunta, viu? Está chegando mais uma pergunta? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Está vindo mais uma pergunta? Eu espero que vocês tenham gostado desses módulos. E vamos procurar manter contato de alguma maneira, né? Mas o ideal é para nós, que o nosso intuito é de que passar essas práticas que nós temos praticado dentro da Odebrecht, para que a gente possa então passar a vocês essas práticas. Tocou o telefone aqui, me desculpe. E passar essas práticas para vocês de forma que cada um das empresas, cada um dos envolvidos possa pôr em prática esse tipo de ação. Eu sei que a terceira palestra, muitos não trabalham com embarque, não trabalham mesmo na área offshore e poucas perguntas apareceram. Mas espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre aquela ação. Aqui o Rodrigo Bogax Aspro. A utilização de 2 ou mais guindastes para deslocamento de carga deve ser abolido do planejamento ou existem recomendações específicas para a utilização do mesmo? Rodrigo, você viu numa das primeiras palestras que a gente apresentou que na obra de PRA1 nós pegávamos pisos de 600 toneladas com 3 guindastes. Certo? Então, se você ver aquela foto, você vai perceber que o piso ele tem uma certa flexibilidade. E além disso, nós estamos trabalhando com guindastes em 3, que era uma forma isostática de trabalhar. Ou seja, se eu pegar um piso que está no plano, no seu plano de menor inércia, eu vou içá-lo deitado, e não tem como transferir a carga de um guindaste para o outro. É uma operação totalmente segura. Então esse tipo de operação é muito recomendada. Agora vamos pegar esse mesmo piso e vamos pôr ele em pé. Se eu pegar o piso em pé, de 30 metros de altura, e pegar com 3 máquinas com ele em pé, o que acontece? A rigidez dele nesse plano é imensa. É muito fácil o guindaste do meio perder toda a carga e toda a carga desse guindaste do meio transferir para os da ponta. Ou seja, por que a gente vai abolir a operação com 2 ou mais máquinas? O que a gente tem que ter é a engenharia de detectar se a operação tem risco ou não. Em que condições a carga, porque qual é o problema de 2 ou mais máquinas? É transferência de carga de uma máquina para as outras, tá certo? Então, quais os cuidados para que isso não ocorra? Ou, conforme eu já falei para vocês, na jaqueta de PRA1, a T-Quint fez esse tipo de içamento e içou com várias máquinas um frame vertical. Também a certificadora DNV, para eles, exigiu o quê?
que eles fizessem uma simulação de perda de uma máquina, perda da outra máquina, perda da outra máquina, perda da outra máquina, ou seja, todas as máquinas estavam preparadas para que alguma delas fosse perdida durante a operação, perder a carga, ou seja, todas estavam preparadas para pegar cargas bem maiores do que aquelas que estavam sendo projetadas estaticamente. Me compreende? Então, Rodrigo, não acho que a gente deva abolir, nós não precisamos abolir o uso em tandem. Muitas vezes os navios têm 2 guindastes. A operação com 2 guindastes é uma operação muito, muito comum, contanto que as pegas sejam feitas de uma forma tal que você tenha controle. Vocês viram, o módulo de PRA1 no mar foi instalado com 2 guindastes. A jaqueta em breve, mexilhão, vai ser instalado, vai ser com 2 guindastes. Ou seja, não tem problema nenhum você pegar com 2 guindastes. Quando são 3 ou mais guindastes, tem que ver a rigidez da peça e a direção em que a peça está, para que a gente tenha uma operação segura. A gente fazia roll-ups em Paranaguá, verticalizações de frames de até 1.000 toneladas, 60 metros de altura, com 5 guindastes. Mas era sempre com os guindastes trabalhando no plano menos rígido daquele painel. Não sei se eu te respondi claramente, Rodrigo, mas você, na verdade, a gente não pode abolir um tipo de operação que ela é segura. A gente tem que ter engenharia suficiente para detectar quando ela é insegura e de que maneira resolver o problema. Às vezes a maneira de pegar as pegas, às vezes você pode trabalhar 2 guindastes, trabalhando num balancinho, cada guindaste num balancinho e ali pegando a carga. Ou seja, você pode trabalhar com mais máquinas de outra maneira, de forma a você evitar que a carga corra de um guindaste para o outro. João Roberto Guti Moraes, da Petrobras. Seria possível disponibilizar bibliografia para consulta e estudos acerca desses temas? João, sinceramente, João Roberto, eu já vi alguns livros de rigging americanos. Eles são como se fossem livros de, não sei, livros de 40 anos atrás. Eles não nos dão esse tipo de literatura, não. Eu creio que as próprias normas das certificadoras, a própria Nobodento, a DNV, vamos dizer, os próprios manuais dos guindastes e os cursos que a gente tem aqui no país da Sobratema, ou esse tipo de palestra que eu estou dando, é que vai compor uma bibliografia. Eu não tenho nenhuma bibliografia a te recomendar, sinceramente. Não tenho. Não sei, vamos dizer, no exterior existe cursos para engenheiros de rigging. Eu não sei qual é o currículo desses cursos, o que é ensinado lá fora. Eu sei que o que eu estou passando para vocês é uma coletânea de informações que nós fomos aprendendo na prática ao longo desses mais de quase 28 anos, trabalhando com área offshore e com movimentações de carga pesada. Então, os manuais das máquinas, os manuais dos estropos, vamos dizer, as manilhas, os acessórios, o estudo de solo, as cargas e tudo isso, e as próprias normas que existem aí no exterior é que nós estamos recomendando. Então ele recomenda o estudo da nova Nobodento, as das normas outras da DNV, o estudo de normas onde vai haver o Warrant Surveyor, tá certo? Onde vai haver uma certificação. Ali estão as principais recomendações práticas para a gente se instruir um pouco mais com relação a isso. Mas eu creio que se você também souber de literatura que possa nos embasar mais, também lhe peço que você nos dê, porque eu não conheço. Então eu estou disponibilizando esse paper para vocês. Eu creio que vocês estudando o paper, vocês vão aprender muito com ele. Estudem esse paper, que é um paper muito bem feito, tá? No meu modo de ver. É claro que nós, como operadores de máquinas e como construtores, a gente não fica assim, numa insegurança total, que na entrelinha da tabela da máquina, o fabricante da máquina, ainda assim, o fabricante da máquina diz naquele paper que a Lampson é calculada só para 85% do momento do tombamento. Ele diz, por ele ter 4 esteiras, ele ser mais estável, parari, parará, ele acha que ele pode trabalhar 85%. Olha só, do tipping load. Então, ele é um guindaste de 4 esteiras,
não é patolado, anda com carga e ele é projetado para 85% do momento estático de tombamento. Então é um projeto muito ousado, muito arriscado, e nós, como operadores, temos que entender de projeto de máquina para a gente saber o nível de segurança. Então realmente temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com esse tipo de solução. Tá certo? Tem mais perguntas? Não. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção. Me perdoe se nós, por acaso, ao comentar o acidente ou comentar alguma obra, se a gente, não sei, ferir os brilhos de alguém. Não é essa a nossa intenção. A intenção nossa é dar exemplos, como nós vimos naquele acidente que eu mostrei para vocês da Banhart, Lessons Learned, Learn from your mistake. A gente tem que usar esse tipo de filosofia na engenharia, que é muito usado na aviação. Por que a aviação é tão segura? Porque a aviação estuda exaustivamente a causa de cada acidente. Por isso que tem a caixa preta, tem tudo isso. Porque como a gente vai fazer a engenharia de movimentação de carga pesada segura? Estudando os acidentes. Nós devíamos ter comitês no Brasil para estudar cada acidente, fazer as recomendações, criar a norma brasileira que abranja todo esse tipo de movimentação. Tudo isso não existe ainda no nosso país e por isso nós que trabalhamos com isso ficamos nesse nível de desinformação. Ou seja, todos temos muito boa vontade e desejamos fazer bons serviços, o mais barato que puder, de forma, vamos dizer, bem econômica, segura, deixando nossos clientes satisfeitos, mas sem pôr em risco a vida das pessoas, dos nossos colegas, dos operadores, de todos que vão estar envolvidos, e dando segurança à prática do EPC. Então, eu agradeço a todos, desejo a todos que tenham uma ótima tarde e fiquem com Deus.